Seja muito bem-vinda à aula da Mulher Leve. Essas aulas acontecem toda terça-feira às 8 horas da manhã. Para quem já tentou de várias formas emagrecer, mas está com dificuldade de manter o resultado, porque aqui eu te ensino a emagrecer cuidando do corpo, da mente e das emoções. Porque eu quero que você lembre sempre disso. Antes de ser uma mulher magra, você precisa aprender a ser uma mulher leve. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o poder do ambiente. Você sabia que o ambiente pode ser a sua prisão, mas também pode ser a sua libertação? Porque o ambiente ele é capaz de ativar todos os sabotadores da sua mente, que a gente já considerou os 8 sabotadores na aula 1 e 2. Você tem acesso à gravação dessas aulas, então assista e reassista para você entender quais são os seus sabotadores. Entenda que o ambiente que você está ativa esses sabotadores. E se está travando o seu emagrecimento, não acontece só de travar o emagrecimento, está atrasando e atrapalhando, travando a sua vida. E eu vou te mostrar na aula de hoje, com exemplos do dia a dia, como é que você pode se colocar no ambiente certo e isso até acelerar a sua transformação. Mas eu quero já que você me conte aqui, você que está ao vivo, me conta aqui no chat e você que vai assistir a aula gravada, coloca aí nos comentários. Você já percebeu como é que o ambiente onde você vive influencia até a comida que você bota no prato? Você já reparou nisso? Dependendo do ambiente que você tá, a escolha de alimentação vai ser diferente. Já reparou? Se você não reparou, então presta atenção no conteúdo da aula de hoje que você vai conseguir entender, porque eu mesma vivi isso. Inclusive, com algumas frases que eu escutei quando eu era pequena, isso influenciou diretamente o modo como eu escolhi minha alimentação na fase adulta. Tinham frases que eu escutava direto. Se não for para fazer direito, é melhor você nem colocar a sua mão. Já escutou alguma coisa assim? E isso ativa o quê? Perfeccionismo. Uma outra frase que eu escutava muito: larga a mão de ser preguiçosa. Você tá muito preguiçosa. Você é muito preguiçosa. E aí isso foi ativando gatilhos na minha mente, a ponto disso influenciar toda a minha vida, inclusive as minhas escolhas alimentares. Eu comecei a me cobrar tanto de ser perfeita e de nunca parecer preguiçosa que isso custou minha leveza. Olha como a gente às vezes não associa que frases assim interferem nas nossas escolhas alimentares. Por quê? Como eu não conseguia descansar, para não ficar preguiçosa, para não parecer preguiçosa para as pessoas, eu sempre queria ser super produtiva. Eu me sentia até culpada quando eu deitava um pouquinho e ficava uma louça na pia. Aí eu me cobrava de que eu tinha que terminar de fazer as coisas, terminar de arrumar tudo, deixar tudo em ordem para depois eu descansar. Já passou por isso? Aquela sensação de agonia de ter coisas para fazer e descansar parece perda de tempo? Porque se eu ficar perdendo tempo descansando, depois eu vou ter que dar conta disso tudo. Eu não me permitia descansar. Eu só podia parar quando tudo tivesse pronto, quando tudo tivesse no lugar. Só que essa hora nunca chegava. E ficava sempre o descanso para aquele final do dia, quando eu conseguia descansar. Às vezes era 10, 10 e pouca da noite, meu marido queria descansar e eu ali, ó, querendo fazer as coisas dentro de casa. Só que quando você está exausta, o que que você acha que você vai usar para compensar essa cobrança e o cansaço que você sente? Comida. Chega no finalzinho do dia, a única coisa que você sente que você pode ali ter um pouquinho de prazer, de paz, de alegria no meio dessa vida pesada é comer uma coisa que você gosta. Só que isso acontecia todos os dias. Eu sorria por fora, mas por dentro estava me sentindo presa. Até que eu percebi o seguinte: se eu não mudasse o meu ambiente e o modo como eu reagia a essas frases, a essas coisas que ficaram na minha mente desde que eu era criança, aquela situação não ia mudar. Eu tinha que mudar o meu ambiente. E você percebe que não era eu sair do meu ambiente, eu não precisava sair de casa, eu precisava mudar o modo como eu me comportava dentro daquele ambiente. E quando eu aprendi a fazer isso lá na minha casa, eu percebi que eu não precisava dar conta de tudo. Eu precisava dar conta de mim.
E olha como isso muda. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de mim. E hoje, como uma mulher adulta, eu escolho quais são os meus pensamentos, quais são as minhas emoções, quais são as minhas ações, e isso inclui até os ambientes onde eu me coloco. Eu não permito mais estar em ambientes ou permitir que o ambiente fique pesado a ponto de eu voltar a ter atitudes como as situações que eu tinha antes, acabar tendo os gatilhos para voltar para aquele estado. Porque o fato de eu ter uma vida pesada e o ambiente não favorecer isso fez com que eu chegasse à obesidade. Se eu não quero mais enfrentar obesidade, eu preciso trocar o meu ambiente e a forma como me comporto diante desses ambientes. Por quê? Ambiente é gatilho. Escreve isso. Ambiente é gatilho. Ambiente é gatilho para você ter uma vida leve ou para você ter uma vida pesada. O ambiente pode acelerar ou pode bloquear o seu crescimento em todas as áreas da vida, inclusive no seu emagrecimento. Para você ter uma imagem muito simples aí na sua mente, para você não esquecer, imagina uma fogueira. Imagina uma fogueira acesa. Visualizou aí na sua mente? Eu vou até compartilhar aqui a tela para você conseguir dar uma olhada no que eu estou falando, porque uma imagem vale mais que mil palavras. Então, ó, com uma imagem, talvez você entenda aquilo que eu tô querendo dizer para você. Imagine isso aqui, ó, que você é uma fogueira. No seu processo de emagrecimento, estão conseguindo ver a tela? Só dá um joinha aí para mim. Jane, você vai ser minha referência, tá? Porque eu tô de olho em você. Boa. Então, ó, existe ambiente que favorece o seu emagrecimento. Você é como se fosse essa brasinha que tá aqui. Se você se distancia de um ambiente quente que vai te ajudar a acelerar o que você está querendo conquistar, você uma hora esfria. Se você se coloca num ambiente onde as coisas estão acontecendo, aquela chama em você continua acesa. Tem ambiente que favorece seu emagrecimento, tem ambiente que é gelado, tem ambiente que é frio. Tem ambiente que é pesado. Não adianta você achar que você vai continuar com a sua chama acesa se você está num ambiente tenso, pesado, difícil, dolorido, que ativa aqueles gatilhos que você aprendeu desde que você era criança. Então, se coloque num lugar de chama acesa. Se coloque num lugar onde a brasa está pegando. Quando você tem brasas juntas, pertinho do fogo, tudo ali vai continuar quente, vivo, com chama. Mas se você pega essa brasinha e afasta, deixa num cantinho frio, longe do calor, o que que vai acontecer com ela? Vai apagar. Vai apagar. A questão não é se vai apagar, é quando. Porque que vai apagar é certeza. Presta atenção, mulher. Não é a brasa que não tem força. Ela só tá no ambiente errado. E muitas vezes é o que acontece com você. Você tem força, você tem potencial. Só que se você estiver num ambiente frio, num ambiente que não te apoia, a sua chama vai apagar. Agora, se você se coloca perto de quem está queimando, perto de um ambiente quente, você acende de novo. Então, lembra disso e repete para você mesma. Você não está fracassando porque você não tem força de vontade. Você só está na fogueira errada. Porque você está tentando, por mais que você fale, por mais que você tropece, por mais que em alguns momentos você desanime, mas você está tentando. Se você está tentando, você tá ali no esforço, no empenho de aumentar essa brasa. Só que sozinha, aquela brasa afastada do fogo vai conseguir manter acesa? Não vai. Vamos pensar nos 8 gatilhos mentais que você já aprendeu nas 2 primeiras aulas. Se você não assistiu ou você não lembra quais são os 8 gatilhos, os 8 sabotadores da sua mente, vai lá e assiste a gravação. Eu vou mandar lá no grupo depois a gravação da aula 1 e da aula 2 para você assistir, inclusive para você compartilhar com outras pessoas. Mas você tem que se preocupar principalmente com você, com a sua transformação. Se você não souber quais são os gatilhos da sua mente, você vai cair nas armadilhas que ela tem.
Mas vamos associar a questão do ambiente, como ele ativa os gatilhos da sua mente, porque você já entendeu sobre os gatilhos. Você lembra? Crítico interno, o sabotador do perfeccionismo, você lembra do controlador? Tudo isso são gatilhos da sua mente. Mas como é que o ambiente acelera, ativa esses gatilhos que podem estar te atrapalhando? Vamos pensar no crítico interno. Imagina aí a cena. Você está se arrumando para sair. Aí você passa assim a mão na roupa, né? Dá uma ajeitada no cabelo. Aí você se olha no espelho. E nessa hora que você se olha no espelho, ao invés de você pensar assim, poxa, você tá bonita, viu? Esse batom, esse tom de batom combinou com você. Vem uma voz na sua cabeça e pensa assim: meu Deus, essa barriga tá marcando. Que barriga horrível. Ai, você tá risada, né, Jane? Aí você olha e fala: não, olha esse braço nessa blusa, não tem condições, não. Tá ruim demais, que horror. Aí você tenta disfarçar, você fala assim: não, mas é o que tem. Aí você bota o sorriso no rosto, só que por dentro, só pelo fato de você ter pensado isso, você já tá pesada. Aí chega na casa da sua amiga, que você foi lá na casa dela, chegou alguém que tá mais deslumbrante que você. Aí todo mundo elogia a outra pessoa. Nossa, fulana, como você tá linda! Você emagreceu tanto. Aí você finge que você nem liga, só que no seu coraçãozinho até aperta. Porque você já nem estava se sentindo bem. Chegou uma outra pessoa que parece estar melhor que você. Aí essa outra pessoa recebe um monte de elogio e parece que você vai ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. Já aconteceu com você? No caminho de volta para casa, aí a sua mente fica martelando assim, ó, tá vendo? Fulana conseguiu. Parece que você nunca chega lá. Você não tá fazendo o suficiente. Quando você bota o pé dentro de casa, parece que a geladeira começa a te chamar, começa a te dar um ciricutico para comer. Apesar de você não estar com fome, mas você precisa calar aquela voz. E a comida vai virar um jeitinho de você tentar anestesiar aquilo que aquele ambiente despertou. Já aconteceu isso com você? E aí, ó, cabecinhas balançando que sim. Pois é. Vamos pensar num outro sabotador, o esquivo. O que que o esquivo faz? Sabe quando alguém fala assim pra você? Para de drama, engole isso aí. Não, segue a vida, você não tem que ficar esquentando a cabeça com isso, não. Ou alguém que fala assim: para, é melhor você não tocar nesse assunto agora. Eu não quero falar sobre isso. Esse ambiente te ensina a fugir, a não falar o que você sente. E aí, quando você engole a emoção, você vai tentar engolir comida junto para poder ver se desce. Você vê como um ambiente onde você não pode deixar a sua voz ser ouvida acaba se tornando gatilho para você recorrer à comida? E o hiperracional, que é um outro sabotador da mente? Um ambiente que é cheio de opiniões começa a ativar o hiperracional. Você já percebeu que tem muita gente dando opinião hoje sobre qual que é o melhor caminho para você conseguir emagrecer? O que não falta é opinião, o que não falta são ideias. E muitas vezes você vai escutar assim, ó: não, fulana, essa dieta aí, Sara, é furada. Faz aquela lá que funciona. Ou não, pesquisa mais, porque você ainda não sabe o suficiente. Ou você já viu aquele remédio lá? Porque aquele remédio lá é que funciona. Não, a canetinha tal, aquela ali é que vai resolver. Aí você fica cheia de informações, e parece que o que você está fazendo não está certo. Parece que o que você está fazendo não é o suficiente. Parece que com todo mundo está dando certo, só você não tem informação para poder chegar lá. Aí você fica travada, esperando a hora certa, a hora perfeita que nunca chega. A vida passa. E quem é que vai ser sua companhia? A comida. Porque quando você está se sentindo frustrada, é um dos poucos momentos em que você consegue se sentir em paz. Percebe que o ambiente com muita informação, com muita dica, com muita opção, é por isso que muita mulher não consegue emagrecer, sabia?
Porque fica olhando sugestão A, B, C, D, salvando um monte de post lá no Instagram. Quando você vai ver, a mulher não faz nenhum nem outro. Sabe por quê? Porque ela vai achando que tudo é o certo e só ela não dá conta de fazer. É o excesso de informação. Se você é a pessoa que fica salvando um monte de dica na internet, salvando um monte de post, seguindo 300 profissionais diferentes, mas sua vida não sai do lugar, é sabotador hiperracional. O ambiente para você não tá sendo bacana, não. Porque se você sabe um monte de coisa, mas não faz nada, é porque a sua mente entende que você sempre precisa da próxima informação para fazer dar certo. Tá funcionando? Se não tá funcionando, talvez esse monte de ambiente que você se expõe, mesmo que virtualmente, não esteja fazendo bem para você. Avalia. Quantos posts você está salvando por semana? Quantas receitinhas fit você está salvando por semana? Quantas horas você fica ali na rede social tentando cavar mais informação, achando que é mais informação que vai te entregar o resultado? É pura obesidade intelectual. Porque apesar de você saber mais coisas, isso te deixa mais travado. Tá vendo como o ambiente pode ser perigoso? E o ambiente, às vezes, não é o dentro da sua casa, não. É o que você está se conectando na internet. Segue um profissional e faz aquilo que aquele profissional está falando. Segue um método e vê. E normalmente, ó, até uma sugestão para você. Você pode seguir o cara que tem o MBA, pós-graduação e todos os conhecimentos técnicos? Pode. Só que avalia. Será que esse profissional chegou lá? Será que esse profissional conseguiu transformar a vida dele? Quantas pessoas de fato ele conseguiu contribuir? Porque às vezes ele tem muito conhecimento, mas pouca prática. Então, foca em quem está tendo resultado. Foca em quem gerou resultado em si. Esse é um bom profissional para você seguir. A pessoa fez a vida dela dar certo? Ela conseguiu fazer com que outras pessoas consigam atingir o resultado? Então é mais fácil você acreditar que aquilo ali funciona. Pessoas que parecem com você, que têm a realidade que você tem, porque talvez aquele profissional conseguiu emagrecer ou conseguiu gerar resultados em pessoas que têm muito dinheiro, só que pode não ser sua realidade. Ou pode ser que aquele profissional tenha conseguido contribuir para pessoas emagrecerem 3, 4, 5 quilos, mas você está precisando emagrecer 30. Você entende que você tem que gerar conexão não com informação e não com técnica, mas com resultado. Para de ficar cavando coisa na internet de 300 profissionais diferentes e fazendo nada. Pega um para seguir e vai naquele método, mas um que você gere identificação. Porque senão o seu hiperracional vai fazer com que você sempre ache que está faltando alguma coisa e você não vai fazer nada. E o ambiente perigoso é o ambiente de internet, porque o povo tem um monte de sugestão, um monte de dica, mas na prática, procure alguém que consiga gerar resultados, tá? Vamos pensar no perfeccionista? Como é que o ambiente ativa muito o perfeccionismo? Se você sente que você é perfeccionista, presta atenção. Imagina o seguinte: é segunda-feira e você acorda com aquele pique da decisão. Não, agora vai. Você já até deu umas pisadas na bola ali no final de semana, no domingo à noite comeu demais. Você pensa assim, não, mas amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial dos recomeços. Você fala que você vai recomeçar. Aí você faz o seu café da manhã direitinho. Aí você toma água. Você segue o plano ali certinho. Você treina logo de manhã. Você tá toda orgulhosa de você. Aí você chega no trabalho. E no café da tarde, alguém aparece com um pedaço de bolo e insiste pra você assim: ah, para de ser bitolada, é só um pedacinho, não vai fazer mal não, esse bolo você gosta tanto. Aí você fala: não, não, não quero não, que eu tô focada. Aí a pessoa insiste, 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 aí fala que um pedacinho só não vai fazer mal não, que depois você recupera. E aí, pela insistência do outro, você cede. Você botou o negócio na boca. Sentiu o primeiro gostinho, comeu o segundo pedaço, aí vem aquele peso. Pronto. Não era pra você estar comendo isso. Você come já falando pra você que você não devia estar comendo. E o pensamento que vem é: estraguei tudo. Não adianta nada você ficar tentando fazer as coisas e comendo desse jeito.
a crença de se não for perfeito, não adianta nada fazer. É um detalhezinho. Foi um pedaço de bolo, mas vai virar gatilho para você, que tem o perfeccionismo muito, muito aceso. Ao invés de você só terminar de comer o bolo e seguir em frente, qual que é o pensamento que vem? Já que eu já errei, vou comer mais um pedaço. Aí você come mais um pedaço, aí você já pega um café com leite, você vai fazendo tudo que tem pela frente, você vai comendo. E à noite, vem culpa, vem sensação de fracasso, e não foi o bolo. Foi um ambiente muito rígido que você se colocou, mais um gatilho de alguém que te ofereceu uma coisa que você gosta muito e você não soube falar não, e isso vai ativar o perfeccionismo dentro de você. Você já sentiu isso acontecer? De você se disciplinar, falar que vai fazer tudo certinho e acontecer uma coisa, e por causa daquela uma coisa, a sua mente dizer para você que já não basta mais nada? Entenda que tem o ambiente interno, que já são esses gatilhos mentais, só que o ambiente externo, às vezes alguém no local de trabalho, alguém soltar uma piadinha, alguém dizer que você tá muito bitolada, você quer provar que você não tá bitolada, aí você vai e cede. Naquela que você cedeu, você já se sentiu um fracasso. Então presta atenção, quem são as pessoas que chegam perto de você e que fazem você se sabotar? E entenda que o problema não está na pessoa, a gente vai falar sobre isso. Mas se ativa o seu sabotador, você precisa trabalhar esse sabotador dentro de você. E como é que o perfil vítima se comporta no ambiente? O ambiente de comparação ativa demais a vítima. Você já escutou assim? Ah, mas fulana conseguiu porque ela tem mais dinheiro. Ou se eu tivesse a vida dela, eu também ia emagrecer. É porque o meu marido não apoia, porque o marido de fulana apoia, por isso que ela conseguiu ter resultado. Aí ela sempre vai colocar que os fatores externos mandam mais. Essas frases assim, fulano conseguiu por causa disso, Beltrano conseguiu por causa daquilo, a vida de fulano é mais fácil, olha como a minha é mais difícil. Essa questão da comparação, essas frases vão reforçando a sensação de injustiça. É como se com a pessoa nada desse certo. É como se o ambiente do outro sempre fosse mais favorável e o dela fosse um pesadelo. Se você é perfil vítima, você entendeu isso dos sabotadores e você se sente assim, a comida vai ser a sua única fonte de consolo. O que é muito parecido com quem é hiperatento. Porque ao passo que a vítima se compara muito, o hiperatento usa o ambiente de medo para despertar esse gatilho. Quando fala assim, ó, cuidado, hein? Se você ficar comendo assim, você vai engordar de novo. Ah, isso aí não dura, não. Isso aqui é só fogo de palha. Fulano tá fazendo, mas é a centésima dieta que fulano tá fazendo. Quando você escuta essas frases assim, você entra num medo. E essas frases colocam você num estado de alerta, de ansiedade, de tensão. E para aliviar essa tensão, imagina o que você vai fazer? Buscar comida. Porque comida é alívio imediato. Libera dopamina, você se sente bem naquele momento. Então, se você escuta frases assim, de pessoas que falam as coisas com a intenção de te botar um medinho de que você não vai dar conta, você vai acabar ativando o seu hiperatento. E o perfil controlador? Esse é clássico de quem está tentando emagrecer e que o ambiente atrapalha. Você planejou a sua semana. Você tá lá com a sua lista de compras feita, o cardápio pronto, o treino tá marcado, tem até algumas refeições adiantadas na geladeira, parece que tá tudo sob controle. Sabe aquela pessoa que programa até no final de semana para garantir que a semana vai funcionar bem? Só que aí na segunda-feira à noite você chegou em casa e o cenário tá caótico. O filho fica bagunçando, gritando. Aí você foi tentar fritar uma carne lá e se distraiu, a panela ficou queimando, o marido tá atrasado. Na hora que você chama para jantar, o marido vai no banheiro e você fala assim: Meu Deus, o homem vai ficar 3 horas ali dentro daquele celular. E você fica naquele furdunço todo e o barulho em todo canto. Pronto. Desestabilizou você. Porque você tinha programado de um jeito, as coisas não saíram conforme você programou. Aí você tenta respirar fundo, mas tem aquela sensação de tá tudo saindo do controle. Depois de um dia cansativo ainda, o peso dobra. Você fala, meu, não aguento mais. Tudo tinha que sair assim. Por que que saiu assado?
Aí o coração acelera, a cabeça fica pesada. A única coisa que parece estar no seu controle é o tanto que você vai comer e o que você escolhe comer. Aí você abre o armário, pega um pacote de biscoito e já pensa assim: pelo menos aqui eu mando, pelo menos aqui eu escolho, pelo menos isso aqui eu controlo. Só que minutos depois, aquele controle que você estava tentando ter vira arrependimento. Não foi fome. Você não comeu aquele biscoito por fome. Você não comeu aquele chocolate por fome. Foi o ambiente caótico que ativou o controlador em você. Já passou por isso? De você ter programado tudo bonitinho, não saiu conforme planejado, aquilo te desestabiliza e no final você se vê comendo? Você percebe como o ambiente caótico, o ambiente descontrolado te descontrola? E o hiperprestativo? Pensa aqui comigo. É finalzinho da tarde e você se organiza para caminhar. Aí você troca de roupa, já deixa o tênis ali separadinho, você respira fundo, você fala assim: poxa, agora é o meu momento. Aí o filho vai e chama: mãe, me ajuda aqui. O marido fala: amor, resolve isso aqui pra mim. Aí o celular toca, é alguém da sua família precisando de um favor. Parece que tudo, naquele momento que chega, o momento de você se cuidar, de você fazer por você, a mãe precisa que marque uma consulta, o pai precisa que acompanhe numa consulta, alguém precisa que organize uma conta, o marido pede um favor para ir no mercado, o filho faz uma bagunça e suja tudo, você tem que parar para limpar. Tudo parece que fica caótico. Aí você olha para o tênis e fala assim: daqui a pouco eu vou. Deixa eu ver isso aqui primeiro. Por quê? Porque precisam de mim. Precisam de mim. E você tem dificuldade de falar não, ou falar daqui a pouco. Aí você fala daqui a pouco pra você, pro outro você não tem coragem. E aí de novo você vai ficando pra última da fila. Você resolve tudo. Você ajuda todo mundo. E aí você percebe, chegou a noite. Você tá exausta. Aí você abre a geladeira, você acha que você vai comer um ovo cozido? Depois de ter se atropelado? Depois de ter visto que você não deu conta de cuidar de você? O primeiro pensamento que vem é assim, ó: eu mereço. Pelo menos eu vou comer alguma coisa que eu gosto. E a comida vira a única recompensa pelo que ninguém valorizou. Porque às vezes você se sacrificou por todo mundo, mas ninguém nem viu. Só você sabe o que você teve que abrir mão. Só que você fica frustrado. Isso é o hiperprestativo. Você tá vendo? Não é que você não tem disciplina. É o ambiente que você tá que acende todos esses sabotadores. É um comentário de alguém, é a cobrança do dia, é o caos da casa, é os pedidos, as demandas que aparecem sem fim, que você parece uma grande bombeira, é uma apagadora de incêndio. Toda demanda que chega para você, você vai apagando. Só que as suas necessidades vão ficando para depois. Tudo isso aí vira gatilho. E comida, o band-aid emocional, vai virar válvula de escape. E não é que você tá errada. É só que você não está no ambiente favorável, num ambiente onde as coisas estão fluindo, aquela chama está acesa e você se coloca ali para você conseguir transformar a sua vida. E tem uma coisa que eu quero que você fique muito alerta. Sempre vai aparecer um urubuzão. Sempre. Quando você está no processo de mudança, quando você está no processo de transformação, quando você está querendo melhorar a sua vida, você se prepara. Porque vai aparecer alguém. Vai aparecer um urubuzão. Nil, o que que é um urubuzão? O que que é o urubuzão? Para quem já é da minha comunidade, para quem já é do meu programa de acompanhamento, sabe que o urubuzão é aquela pessoa que não vive o processo, mas ela sempre tem um pitaco para dar em quem está fazendo alguma coisa. Ela não está construindo aquilo que você está construindo, mas ela tem várias opiniões para dar sobre aquilo. Ela se incomoda de ver que você está avançando. Sabe por que que o urubuzão se incomoda? Não é porque ele é um monstro, não é porque ele é ruim, não é porque ele te odeia. É porque o seu avanço denuncia o fracasso dela. É mais fácil você tentar desanimar quem está fazendo do que você correr junto. Você consegue pensar em uma situação assim? Imagina aí comigo, ó.
Você tá feliz, você tá animada, você começou a emagrecer uns quilinhos, aí você coloca uma roupa, você se sente leve, você se sente bonita. Aí você chega no almoço de domingo da família e alguém solta assim, ó. Ó, cuidado, hein? Você não tá exagerando demais, não, com essa dieta, você vai acabar ficando doente. Já escutou um comentário assim? Fulana, toma cuidado. E aí a cabecinha balançando. Fulano, toma cuidado. Aquela amiga que ama sair para comer, só pensa em comer pizza e sobremesa. Aí ela fala para você assim: não, você diz para ela: ó, hoje eu não vou pedir doce, não. Aí ela fala assim: eita, fulana, para que esse exagero? É só um pedaço só não vai te matar, não. Come um pedacinho só. E parece que a satisfação dela é ver que você cedeu. Será que é porque a pessoa te odeia? Não é. É porque você comer um pedacinho dá um alívio no coração dela de falar assim: ó, não tô falhando sozinha. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Ninguém vai engordar sozinho, todo mundo vai engordar. Tem gente que parece que faz até pacto de mindinho, né? Não, se for para comer, vamos comer todo mundo. Ninguém pode ficar de fora da comilança, não, da Carbolândia, não. Na hora que a pessoa fala assim, ah, mas é só um pedacinho, não vai fazer mal, não, vai te matar, não. Na hora você até ri. Só que dentro de você bate aquela dúvida, bate culpa, bate até medo de ser diferente. E muitas vezes o que que você acaba fazendo? Você cede. Você come. Mas não é porque você queria muito, mas você come para não destoar, você come para não desagradar, você come para o fulano ficar com cara feia. Só que depois vem aquele pensamento em você assim, mas por que que eu fiz isso? Eu tava indo tão bem. Se você tem um perfeccionismo ainda, aí você vai falar assim, "Ih, já que eu já comi um pedaço, então agora já vou comer até mais. Porque a hora que eu não comer também eu não vou comer mais. Mentira, você sabe que não funciona assim. Quantas vezes você já falou isso pra você e não funciona? E aí você percebe, não é falta de força de vontade, é o ambiente errado. É o urubuzão dentro da sua cabeça aí buzinando pra você. E sabe o que que é mais desafiador? Muitas vezes o urubuzão tá dentro da sua casa. Pode ser aquele marido que fala assim, ó, ah, eu gosto de você assim, não precisa emagrecer não. Ou a sua mãe falando assim, ó, pra que isso? Você tá bonita já, você já é bonita. Ou seus filhos, né? Teve um meme do menino que falou assim, ah, mãe, mas eu gosto de você gorda. Aí você pensa assim, tá todo mundo tentando palpitar naquilo que você tá querendo construir. Ah, mas você tá muito chata agora, você não come mais com a gente. A Chia falando assim, fulana, mas não fique exagerando não, que senão você vai ficar doente. Já escutou algumas coisas assim? Se não aconteceu com você, olha, é muito raro, porque sempre tem alguém para palpitar. E não são pessoas que te odeiam. Sabe o que que é interessante? Alguém te amar não impede dessa pessoa te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Quer ver como isso aconteceu? A Thaís falou sobre isso. Ela conversou com o Marcelo, que é do meu time, e olha só a história da Thaís. Vê se não combina direitinho com o que você talvez já tenha passado em algum momento. Só que a diferença, a Thaís não parou por conta dos urubuzão que estava acontecendo na vida dela. E lembra, o urubuzão não é do mal. Simplesmente não tem força naquele momento de fazer o que você está fazendo, de construir o que você está construindo. E é mais fácil tentar te fazer parar por medo, por você não querer ser diferente. Não é que essas pessoas são ruins. Por quê? Elas te amam. Só que alguém te amar não impede dessa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Vê se cenas assim como a que a Thaís falou já aconteceu com você. Presta atenção. Uma das coisas mais difíceis para mim no desafio foi quando eu não tive apoio da minha família, logo no começo. Né? A minha mãe, não tinha apoio logo no começo da minha mãe, porque ela achava, né, ela falava, chegou a falar aqui, pobre não faz regime. Então, não tive. Teve minha tia que chegou para mim e falou, você vai ficar doente, você vai pegar uma anemia. Tem o meu irmão que tem o costume de me chamar de gordinha, quando ele falou, mas aí você vai emagrecer. Ah, você não vai poder mais chamar de gordinha? Tinha meu pai chegou para conversar comigo. Ele pegou e falou, mas você vai ficar emagrecendo demais, você vai ficar muito feia, magra, né? Eu fiquei assim, ficava muito triste logo no começo. Mas o que aconteceu? Batalhei, mostrei para eles que, para minha mãe, por exemplo, que
pobre, né? Pode ter uma vida saudável, sim. E que não é caro, não precisa de tanta coisa. O que precisa, na verdade, é de determinação. E foi o que eu fiz. E hoje em dia, arrastei toda a família. É linda, né? Ela é linda. Vamos ver. Meu Deus do céu! Sai dessa carbolândia. Por isso aqui. Vai chorar. Já deu para ver que ela vai chorar. Na minha vida, que lindo. Já vai chorar, não. E mudou mesmo, viu, Nil? Você mudou a minha vida, da minha família, de todo mundo. Você mudou a minha vida. Muito obrigada, viu? Minha vida tem outro sentido agora. Agora, meu Deus, eu era legal, tão triste, não tem noção como eu era pessoa feliz. Eu sou tão feliz. É emocionante, né? Eu fiquei emocionada com a história da Thaís, porque tinha um monte de gente para palpitar no processo dela. Tinha um monte de gente para opinar, dizendo que ela tinha o que ela não tinha que fazer. E você percebe, não é que essas pessoas odiavam a Thaís, é que elas conheciam essa versão da Thaís aqui, ó. Era essa versão aqui que elas conheciam da Thaís. A Thaís que se doava para todo mundo, que era hiperprestativa, que sempre era todo mundo primeiro e ela depois. Só que quando uma pessoa muda, para ela mudar o corpo, ela precisa mudar a mente dela. Antes de se tornar uma mulher leve, como a Thaís tem se tornado mais e mais a cada dia, antes de se tornar uma mulher magra, ela precisa se tornar uma mulher leve. A Thaís foi ficando leve, se cobrando menos, se priorizando mais. Isso assusta as pessoas que estão perto de você. Não é que essas pessoas te odeiem, mas é que elas conhecem uma versão de você que não combina com quem você é por dentro. A Thaís conseguiu emagrecer 10 quilos em 30 dias. Mas o peso na balança era só um reflexo do peso que ela estava na vida. E quando ela conseguiu entender que aquilo não combinava mais com ela, teve pessoas da família que tentaram puxar para trás. Só que o fato dela continuar, de ela persistir, olha que gostoso que foi. Depois a família foi junto. A Thaís estava comentando lá no nosso encontro, a gente encontrou com algumas mulheres, né, da minha comunidade agora no final de semana, lá no Parque de Ibirapuera, a gente fez um piquenique, conversou, e a Thaís falou assim que até o irmão dela mandou mensagem falando assim, ó, eu tô acima do peso. Esse irmão que falou assim, que chamava ela de gordinha. Esse irmão começou a entrar em contato com ela, pedindo para ela sugestões. Por quê? Porque ele estava ficando cada vez mais acima do peso e a Thaís tinha conseguido ter resultados. E agora a Thaís está conseguindo ajudar e apoiar o irmão dela. O mesmo irmão que disse assim: poxa, mas se você emagrecer, eu não vou mais chamar de gordinha. Olha como é a questão do pertencimento. Às vezes, para combinar com aquilo que a pessoa espera de você, ela poderia ter ficado ali. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Só para poder combinar com aquele grupo de amigas que saem toda sexta e sábado para beber, você acaba se ficando junto com elas? Ou às vezes na casa da sua sogra, porque a sogra sempre faz aquele macarrão, aquele bolo, aquele pudim no final de semana. E aí, imagina, você ir na casa da sogra e comer legumes? Não vai combinar com as pessoas ali. Só que enquanto você não mudar, você vai continuar sendo uma pessoa pesada, porque no fundo, você sabe que sua vida deveria ser diferente. Não faz sentido. E você pode ser como a Thaís, inspiração para a família. Hoje a mãe dela fica muito mais feliz, não só de ver o apoio, o avanço dela, mas de a Thaís agora apoiar a família. A mãe dela emagreceu, a filha dela emagreceu, está cuidando mais da saúde. O filho dela começou a fazer atividade física junto. O marido dela também melhorou. A mãe e o pai dela. A cunhada. Quem olha para a Thaís se inspira. Só que no início ela teve que provar com a determinação, igual ela falou no vídeo, que era o que ela queria. Será que você se colocou no ambiente para poder fazer isso? Porque a Thaís não conseguiu fazer sozinha. Você viu que ela falou que foi no desafio, dentro de um desafio de emagrecimento que a gente fez, onde ela teve que lutar contra essas vozes aí do ambiente dela, só que ela tinha apoio para fazer. Por isso que ela conseguiu. Então pensa nisso também. Eu quero que você entenda que os urubuzões aí da sua vida não são pessoas do mal. Não é que eles não gostem de você.
É que eles não conseguem lidar com a mudança. Ver você mudando dói, machuca. Se você não tiver num ambiente que te favoreça a mudança, vai ser muito difícil você conseguir fazer sozinha. É aquela brasa que fica longe da fogueira, vai apagar. O urubuzão não quer sua queda. Ele só não suporta ver você voando enquanto ele continua preso no chão. E agora eu quero que você faça uma coisa. Pensa rapidinho aí. Quem que é o urubuzão da sua vida hoje? Tem alguém na sua vida hoje que você fala assim, entendi. Que já fez algum comentário assim? Quem é essa pessoa que sempre solta um comentário que te desanima, que tenta te puxar para trás? Você identificou? Coloca aí no chat para mim. Eu identifiquei meu urubuzão. Não precisa falar quem é, tá? Só escreve isso, porque o primeiro passo é reconhecer. Você reconhece quem que é o urubuzão? Coloca aí. Eu reconheço meu urubuzão. Se você reconhece, você consegue ter os passos para se proteger. E lembra, no ambiente certo, quando o urubuzão aparece, tem apoio para você não cair na armadilha, igualzinho aconteceu com a Thaís. É por isso que eu falo tanto da importância de você caminhar com outras mulheres que estão no mesmo processo. Sozinha você vai desanimar, só que quando você está em grupo, você se sente mais fortalecida. Lembra que o jeito que você lida com a comida é o jeito que você lida com a vida. Lembra que o jeito que você reage a um comentário sobre a sua alimentação é o modo como você vai reagir com um comentário sobre qualquer coisa na sua vida. Se o ambiente está travando o seu emagrecimento, também está travando o seu casamento, as suas finanças, a sua autoestima. Não existe área isolada da vida. Tá tudo conectado. Eu não quero que você saia dessa aula só com informação na sua cabeça, tá? Eu quero que você saia daqui decidida a ficar e se expor a um ambiente onde você vai ter mudanças. Então, sabe o que que a gente vai fazer para encerrar aqui o nosso encontro? Depois eu vou mandar um resumo disso lá no grupo, tá? Então, fique atenta lá no grupo que eu vou mandar um resuminho do nosso encontro. Faz o seguinte: assim que a gente terminar a aula de hoje, você vai entrar lá no post, no Instagram, e você vai comentar assim no post: eu decido o meu ambiente. Lembra aquela foto que eu coloquei para você? A foto da fogueira? É esse post que vai estar lá no Instagram. Você vai correr lá no Instagram, você vai escrever assim, ó, eu decido o meu ambiente. É você que escolhe. E lembra que esse comentário não é só uma frase, é PNL. Você está mudando o modo como você fala para mudar o modo como você pensa. É como se fosse uma chave girando dentro de você. É o seu compromisso público de que você vai escolher estar em lugares que te fortalecem. Então você vai escrever lá, ó, eu decido o meu ambiente. É essa frase que você vai colocar lá. E a Estelinha colocou, eu identifiquei meu urubuzão. Gente, precisa identificar. Identificar, ter clareza é o primeiro passo para a mudança. A Aline colocou, eu reconheço meu urubuzão. A Sara, eu reconheço. A Jane, eu reconheço. Boa. Então agora você vai ter que escrever lá, eu decido o meu ambiente. É você quem decide seu ambiente. E lembra que você não precisa sair da sua casa. A Thaís não mudou de endereço. A Thaís não foi para uma outra casa. A Thaís não abandonou a família dela. A Thaís, inclusive, continua morando no mesmo lugar. Você tem que entender. Você não precisa sair do lugar para trocar de ambiente. Dentro da sua casa, você pode formar um novo ambiente. A Thaís transformou o ambiente da casa dela. Hoje, todo mundo que chega na casa dela come o que ela come. Ela não teve que forçar ninguém. A família viu, entendeu que era bom e começou a se adaptar. A filha dela hoje come legumes no café da manhã. A Thaís estava falando antes de começar a aula aqui. A Laís hoje comeu brócolis. Você fala, comer brócolis no café da manhã é o que a Thaís comia. A Thaís mostrou que era bom, não teve que ficar forçando ninguém. Ela transformou o ambiente. Isso levou um tempinho, mas funciona. Só que a Thaís, enquanto ela estava no processo, ela não transformou o ambiente na casa dela. E tem ambientes que você nunca vai conseguir transformar. Mas você precisa se colocar no ambiente onde as coisas estão acontecendo. E a Aline perguntou algo interessante aqui, ó. E quando você é o seu próprio urubuzão? Você só se transforma nesse urubuzão na sua cabeça se você tem os sabotadores.
Se você trabalha os sabotadores, você se impede de ser o principal obstáculo na sua vida. Então, trabalhe ferramentas para você conseguir lidar com o perfeccionismo. Para de se cobrar tanto, se permita descansar, se permita falar não para as pessoas. Fala não para ambientes. E o primeiro passo que vai te ajudar é você se colocar no ambiente onde as pessoas conseguem fazer isso, porque a gente aprende por observação, a gente aprende pelo exemplo. Até, vamos combinar o seguinte: eu vou escolher 25 mulheres nos próximos dias para participar de um ambiente de aceleração. Esse ambiente de aceleração já ajudou mulheres como a Thaís a emagrecer até 10 quilos em 30 dias. Eu vou fazer o ambiente ser favorável para você. Só que, dentre essas mulheres que colocar lá no post, tá? Eu decido o meu ambiente, significa que você escolhe o ambiente que você vai se colocar. Eu vou favorecer para que esse ambiente chegue para você. Mas por que que eu só vou escolher 25 mulheres? Porque eu já convidei as minhas alunas para participar. Eu vou fazer um desafio nos próximos dias para conseguir te ajudar a acelerar o seu emagrecimento e ter o ambiente certo para isso. Só que não vai dar para muita gente participar, porque como as minhas alunas já vão participar e eu quero acompanhar, eu vou abrir 25 vagas. Não é sobre ser perfeita, tá? É sobre você se colocar na fogueira certa, onde a sua chama vai ficar acesa. E eu vou estar lá pronta para caminhar com você. Então vamos combinar isso? Você vai comentar lá no post. Eu decido o meu ambiente. E você vai estar no ambiente das minhas alunas durante um período para você poder acelerar isso. Quem sabe é a oportunidade que você precisa para trabalhar esses sabotadores, tá? Porque dentro do desafio, a gente trabalha corpo, mente e emoções. Lembra dessa imagem da fogueira, tá? Lembra da imagem da fogueira. Você não é brasa fraca. Você só precisa estar na fogueira certa. O ambiente pode apagar a sua chama ou pode te reacender. A escolha é sua. Continuar tentando brilhar sozinha num cantinho frio, ver até que ponto você consegue fazer isso, ou se colocar num ambiente que te aquece, te fortalece, te faz acender. Eu vou estar lá, junto com outras mulheres, vivendo esse ambiente transformador. Eu quero que você também esteja, certo? Lembra, seja leve, viva leve e se coloque em ambientes leves para favorecer essa leveza. Corre lá no post e comenta, eu decido o meu ambiente. E aí eu te espero na próxima aula da Mulher Leve, terça-feira, 8 horas da manhã, ao vivo, aqui no Zoom. E se você está assistindo essa aula gravada, corre no link da bio e faz sua inscrição para você receber o lembrete da próxima aula, certo? Depois comentem lá no post por que valeu a pena esse encontro e como você pode ter essa clareza de que é possível você determinar o seu ambiente. Você não precisa ficar refém dos ambientes que você tem hoje, dos urubuzões que ficam na sua mente. Você pode e deve se colocar num ambiente mais qualificado. E depende mais de você, você escolher o ambiente certo. Você não precisa mudar de casa, você não precisa mudar de interesse, você precisa mudar de postura. E a postura é favorecida num ambiente onde você consegue acelerar os seus resultados. Combinado? Te espero na próxima aula e comenta lá no post. Eu decido o meu ambiente, porque está nas suas mãos as escolhas que você precisa fazer. Beijo, tchau!